Glória a Deus. Amém. Nós vamos ler aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 6. Nós vamos falar, queridos, nessa tarde, mais uma vez nós vamos continuar falando sobre as Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus, a sua cruz, o amor de Deus, o arrebatamento da igreja, o juízo do Senhor. Mas nessa tarde nós queremos falar sobre separação ministerial, chamado ministerial. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Yaacan para Moserá. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá para, agora preste atenção nesse nome, Yotbatá, terra de ribeiros de águas. Yotbatá, terra de ribeiros de águas. Nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Eu, Moisés, estive no monte como antes 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez. O Senhor não quis destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar aos seus pais. Queridos, você já ouviu falar em pastor chamado? Obreiro chamado? Presbítero chamado? Bispo chamado? Apóstolo chamado? Evangelista chamado? Missionário chamado? Ou você prefere aqueles que Deus chamou? Aqueles que tiveram um chamamento da parte do Espírito Santo de Deus. O que nós temos visto, eu tenho ficado horrorizado. Esse é o termo. Esse é o termo para traduzir os meus sentimentos. Eu tenho ficado horrorizado com o que eu tenho visto, ouvido por aí. A mídia, nas igrejas, eu tenho ficado realmente entristecido. Porque são pessoas que nunca tiveram chamado de Deus, não foram escolhidos pelo Senhor, não alcançaram sorte nesse ministério, estão por aí pastoreando igrejas, ou chamadas igrejas, entre aspas, e esse ajuntamento de pessoas coloca uma placa ali, dá o nome de igreja, e as pessoas entram nesse lugar, nesse espaço, e ficam ali para receber uma ministração, e não sabem que é uma coisa gravíssima. A Bíblia diz em algum lugar, ela diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Não seja precipitado a adentrar a casa do Senhor, as igrejas. Já tinha um mandamento antes, com relação ali a sentar nos primeiros assentos. O Senhor Jesus dizia: olha, não senta nos primeiros assentos não, porque chega a pessoa lá, o principal, e manda você assentar um pouco mais atrás, e é constrangedor.
Mas aqui agora é para guardar os pés na casa de Deus, estando onde estiver. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, porque o Senhor não se agrada de sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. Olha isso! As pessoas que não têm cuidado de guardar os pés na casa de Deus, e já acham que estão preparados para o ministério, para estar ocupando os altares, eles não sabem, vão oferecer ali sacrifícios tolos. Não sabem que fazem mal, diz assim o Espírito Santo de Deus ali em Eclesiastes. Então você veja bem que o chamado, essa pessoa, ela tem que ter um chamamento da parte do próprio Deus. O Senhor tem que separar, tem que chamar para fazer a obra nas igrejas locais, para fazer a obra nos altares. O livro de Hebreus, ele conta exatamente esta verdade. O livro de Hebreus conta assim, que ninguém deve tomar para si esta honra. Ou seja, a pessoa não pode se fazer pastor, a pessoa não pode ser, ele mesmo ordenar ele, ungir ele a pastor, ou a qualquer outra função na igreja. O apóstolo lhe diz, ninguém toma para si essa honra, não é? Ou seja, tem que ser semelhante a Arão, ele diz ali. Tem que ser nos moldes do chamado de Arão, o sumo sacerdote. Deus chamou Arão, ungiu ele com óleo, a Bíblia fala da cabeça dele, com óleo, fala daquele óleo descendo na barba de Arão. O Salmo 133 fala daquele óleo descendo nas vestes dele. Veja você que Arão, ele teve um chamamento de Deus, um apontamento divino, tinha uma função, tinha um sacerdócio. Isso era reconhecido por Deus. Agora, as pessoas, nós sempre falamos que as pessoas não conhecem muito bem a Bíblia, não conhecem muito bem a palavra de Deus. A maioria, eu digo sem medo de errar, a maioria esmagadora não conhece a palavra de Deus. Nessas andanças aqui, nesse lugar aqui, a Bíblia fala sobre um lugar que a maioria não sabe nada a respeito. Esse lugar chamado Iotpatá. E eu estou lendo no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, dos versículos 6 até o versículo 11. Iotpatá. Eles chegaram nesse lugar, vinha de uma caminhada. Chegaram nesse lugar, passando por muitos lugares com nomes estranhos, de difícil significado, mas que em alguns casos nós temos encontrado a maneira e a felicidade, nós temos encontrado a graça de ministrar sobre esses lugares, que na verdade são desconhecidos, mas esse lugar ele tem uma particularidade: terra de ribeiros de águas. Iotpatá, eles chegaram ali e se acamparam ali, porque ele era uma terra que tinha águas. Eu gosto de pensar que a água, ela sempre está presente nos ministérios. Amém? A água sempre está presente, sempre esteve presente no ministério. Veja, o ministério de João Batista. Aquele homem de Deus ungido, poderoso, o maior de todos os profetas, nascido de mulher, mas tinha água. Veja que no ministério de Jesus tinha água. Ele estava em alguns momentos, em muitos lugares, com água. Foi batizado nas águas do Jordão por João Batista, tinha água. Mas o Espírito Santo me trazia ele conversando com aquela mulher samaritana, à borda ali da cidade
da cidade, perto daquela cidade, à borda ali da cisterna de Jacó. Ele estava conversando com aquela mulher. E o que é que tinha ali? Água. Agora, era uma água rasa, era uma água profunda, mas vai ser separado, o ministério precisa ter água. Ela disse, é profunda, essa cova, essa cisterna é profunda. Nós não temos com o que tirar, só não tem com o que tirar. Como que nós vamos fazer? Profunda, sim, mas tinha água. A água era real. Nesta cisterna de Jacó, como dizia ela, que bebeu nosso pai e deu para a sua família e para o seu gado. Ela disse assim, aquela cisterna tinha águas, e foi separado um ministério ali, porque quando os discípulos chegaram, que viram ele conversando com aquela mulher, ninguém quis fazer nenhuma pergunta, ousou fazer nenhuma pergunta, tecer nenhum comentário, mas aquela mulher, na chegada dos discípulos de Cristo, ela foi lá para a sua cidade, e foi chamar os homens dizendo assim, olha, vocês não acreditam, mas eu acabo de encontrar o Messias, aleluia, glória a Deus. Eu acabo de encontrar o Messias, que Moisés falou na sua lei, nos seus escritos. Lá tinha água sim, as águas do esquecimento, porque diz a palavra de Deus, o Espírito Santo é caprichoso, dizendo que ela deixou ali o cântaro, e deixando o cântaro, aquilo que ela tinha levado para levar a água, na cabeça para a sua casa, para a sua família aí na cidade, ela deixou ali o cântaro, esqueceu o cântaro e foi chamar os homens, porque dizia, eu encontrei o Messias. E é maravilhoso demais para mim, para ficar com essa verdade só dentro do meu coração. Eu quero externar a minha alegria para o povo da minha cidade. E foi lá e disse que a cidade correu para ver o Salvador. Tinha águas ali, e foi separado o ministério. Agora, muitos outros lugares. Pensa em Moisés naquele cestinho ali, aquela criança preservada com vida ali naquele cestinho de junco, naquele Nilo, no rio Nilo, infestado de crocodilo. Era um ministério. Moisés era um ministério, um dos maiores ministérios da palavra de Deus, Moisés. E ele estava ali, tinha água por baixo daquele cesto de junco, porque Deus, quando vai separar o ministério, Ele sempre separa perto de águas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perto das águas. O ministério, as águas. Aquele que crê nele, quem crer em mim, como diz a Escritura, a rios de água se aflorarão, se jorrarão do seu interior. Veja o que diz a palavra de Deus. Agora ele vai separar uma tribo. Nós não temos muito tempo para falar sobre outros ministérios, mas nessa oratória dessa tarde nós queremos falar sobre esse ministério dos levitas, da tribo de Levi. Eles andando e chegaram a esse lugar chamado Iotbatá. E o título dessa ministração, irmão, irmã, é Iotbatá, a separação ministerial. Tinha águas ali, terra de ribeiros de águas. É um lugar desconhecido, mas você pode imaginar a importância desse lugar, a simbologia desse lugar. Iotbatá, terra de ribeiros de água, porque eu vou separar um ministério, e um ministério espiritual, um ministério que vai fazer a minha obra, o ministério da tribo de Levi. E nesta terra desconhecida, mas simbólica de Iotbatá, terra de ribeiros e águas, o Senhor separou o ministério da tribo de Levi. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi
para levar a Arca da Aliança. Olha que coisa gloriosa! Aleluia, Jesus. Olha que coisa maravilhosa! Ele separou a tribo de Levi para levar a Arca da Aliança do Senhor, para estar diante do Senhor. Agora, imagina a caminhada, a trajetória dessa arca, sobre os ombros dos sacerdotes, dos levitas. A arca, a trajetória dela, o que essa arca simbolizava? A presença de Deus no meio do povo, e para estar diante do Senhor. Essa arca era muito importante. A condução, o seu feitio, a madeira, o que ela tinha no seu interior, as 2 tábuas com o decálogo da lei, a vara de Arão que brotou, floresceu e produziu amêndoas, e a botija de ouro com maná. Tudo isso tinha dentro dessa arca. E a Bíblia diz: para o servir, para levar a Arca da Aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, a tribo de Levi foi uma tribo separada no ambiente de águas. Aleluia. Porque se não tiver água, é um ministério seco. Esses chamados pastores são secos, não têm unção, falta o óleo na cabeça, não usa as suas vestes brancas. A tribo de Levi era para ser uma bênção. Tinha óleo na cabeça, tinha vestes brancas, tinha o louvor, tinha adoração, tinha o serviço, tinha responsabilidade, tinha honestidade, tinha o privilégio de estar diante do Senhor, para servir o Senhor e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. O ministério que é separado, meu irmão e minha irmã, onde há a água, as águas da palavra, é um ministério abençoado, e é um ministério abençoador, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Imagina o que esse ministério significa ainda nos nossos dias, até o dia de hoje. O ministério de Levi, da tribo sacerdotal, os levitas, imagina o que significa. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor Deus lhe disse. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor é a sua herança. Eles não têm herança. Agora imagina, você pode imaginar que eles nem sentem falta disso, porque eles não têm falta de qualquer coisa. Quem tem o Senhor como herança não tem falta de nada. Eles não tinham falta de nada, não vão receber herança aqui, quinhão na terra prometida. Moisés não vai determinar um quinhão para eles na terra prometida, porque eles não têm necessidade disso, porque o Senhor é a sua herança. Diz assim a palavra de Deus. Olha, queridos, o Senhor é a herança de Levi, o Senhor é a herança dessa tribo, como o Senhor mesmo, Deus tinha dito, como Deus mesmo tinha dito: eu serei a vossa herança. Amém. Agora me diga uma coisa: Glória a Deus. quem tem Jesus como herança precisa se preocupar com mais algum quinhão? Porventura tem outro quinhão como o Senhor? Porventura tem alguma riqueza como o nosso Deus? Tem alguma sabedoria que possa comparar com o nosso Deus? Porventura tem algo mais precioso do que o nosso Deus? Levi não tem herança, pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor Deus tinha determinado. E Moisés disse assim: irmão e minha irmã, nessa tarde, eu estive no monte como antes, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez, e o Senhor não quis destruir-te. Moisés
no monte. Uma destruição pela frente. Mas quando há águas da palavra, quando há uma separação ministerial, quando há um chamamento de Deus, quando é um pastor que tem chamado do Pai Celestial, a destruição jamais vai chegar ao povo de Deus. O Senhor não quis destruir-te, porque quem traz destruição para o povo de Deus são falsos profetas. Esses traz destruição para o povo de Deus. O Senhor não quis destruir-te como está aqui. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra. Quando há um ministério que foi separado às margens da água, das águas da palavra de Deus, o Senhor está dizendo aqui: põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra. Quando há um ministério, eu vou insistir nisso, separado em Yotbatá, terra de ribeiros e águas, eles vão entrar. Há uma entrada desses ministérios que foram chamados pelo próprio Deus. Eles proporcionam nós, a igreja, a entrar e a possuir a terra. Esses ministérios têm essa capacidade. Faz o povo entrar, possuir a terra que jurei dar aos seus pais. Faz esse povo entrar, Moisés, porque no seu ministério tem água. Você foi colhido, tirado ali das águas do Nilo, infestado de crocodilo. Tinha uma morte, uma destruição pela frente. Se deixasse por conta do diabo, certamente Moisés teria morrido, teria sido engolido por um crocodilo lá nas águas do Nilo. Mas tinha água, são as águas da palavra de Deus. Amém, Jesus. Levi, aleluia. Yotbatá, terras de ribeiros de águas separados. Santo é o teu nome, Jesus. Agora faz esse povo entrar, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Há um juramento, porque no ministério de Abraão tinha águas, louvado seja Deus. Porque no ministério de Isaque tinha águas, louvado seja Deus. Porque no ministério de Jacó tinha águas, louvado seja Deus. Quando ele foi separado para ministrar, quando foi reconhecido como Israel, campeão com Deus, tinha as águas do Val de Jaboque. O ribeirão de Jaboque tinha águas naquela noite, onde ele lutou com aquele anjo e como homem e prevaleceu. Tinha as águas encorajadoras, que faz entrar numa situação complicada, que era encontrar com Esaú, que vinha também ao seu encontro com 400 homens armados. Mas a palavra de Deus, queridos, diz assim que tinha águas. E quando Jacó atravessou aquele val, aquele ribeirão de Jaboque, já era manhã, e veja o capricho do Espírito Santo do Senhor, dizendo assim: o sol saiu para Jacó. Era um novo começo, porque o ministério que tem água é um ministério sério, é honesto, é de coragem. Saiu o sol para Jacó quando esse atravessou o val de Jaboque, o ribeiro. O sol saiu. Era um novo tempo, novo começo, um novo dia, porque até aqui você estava em trevas. E nós esperamos, eu e minha esposa, a pastora Almerita, que você, em qualquer lugar que estiver ouvindo essa ministração, que você estiver em trevas, quando chegar aí o nosso vídeo, o meu rosto, a nossa voz é luz nas suas trevas,
É o sol nascendo para você. É o sol transmitindo uma mensagem para você. É um novo começo. É um novo dia. É um novo tempo na sua vida. Vai encontrar com seu irmão. Vai encontrar. E você conhece a história. Ele foi encontrar. Deixou todos para trás. Raquel, os filhos, todos para trás. Os animais. Foi encontrar com Esaú. Diz a palavra de Deus que se abraçaram. E beijaram. E se perdoaram ali mutuamente. E Jacó tomou uma direção. Esaú tomou uma direção. Jacó tomou outra. E foi assim que terminou essa história que está nas Escrituras Sagradas. E nós louvamos a Deus pela sua audiência. Olha, preparem, porque dezenas de mensagens como esta, no poder do Espírito Santo, virão pela frente. E você vai ter a oportunidade de estar desfrutando dessas mensagens, você com a sua família, em qualquer lugar. É só procurar aí nos encontrar. O canal é Maná Celeste. Você vai nos encontrar com vídeo, os vídeos, né, vai acessar ali, vai ter mais detalhes, e principalmente para você nos abençoar com as suas ofertas de amor. Você pode nos abençoar com as suas ofertas de amor, porque lá estarão os telefones. Você pode ligar para minha esposa, né, secretária do ministério, a pastora Almerita, e falar com ela. E lá tem um telefone, as contas bancárias, e ela vai dar mais detalhes para você, como nos ajudar, semear a sua semente nessa terra fértil, porque aqui nós damos o nosso coração. Aqui eu coloco o meu coração nisso que eu estou fazendo aqui, que a nossa pretensão, uma vez que o nosso ministério também foi tirado das águas, numa terra de ribeiros de águas, quando o Senhor me chamou, e nós temos condição de abençoar você e a sua família, fazer você entrar e possuir a terra que sob juramento o Senhor prometeu aos nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Deus abençoe e até uma próxima.